Olá, amigos do YouTube e da comunidade. Bem, essa semana eu publiquei esse bloco aí na comunidade, né? E esse nosso bloco não está um bloco difícil, né? E esse bloco vamos trabalhar com 3 tipos de blocos, né? São os Flying Games, o bloco econômico, que está no centro, e esse das esquinas, que agora não me vem o nome, né? Mas o que dá o efeito no nosso bloco são os flying geese, que são os gansos voadores, né? Portanto, vamos trabalhar com gansos voadores, tanto com o corpinho claro e com o corpinho escuro, ok? Então, eu vou dar a sequência de como a gente vai fazer os flying geese, ok? Depois que eu passar como fazer os flying geese, eu vou passar a contagem que vocês vão usar tanto como flying geese com tecido de fundo e flying geese com tecido de fora, né? Vamos dizer assim, o flying geese com o tecido escuro, que é esse, e o flying geese com o tecido claro, que vamos trabalhar 2 tipos de flying geese, né? Então, vamos para a nossa sequência de corte. Bem, aqui dando continuidade ao nosso bloco, o mais trabalhoso que a gente vai ter no nosso bloco é fazer os flying geese, né? E essa técnica que eu vou passar para vocês, que a gente vai usar, vai sair 4 gansos voadores, ok? Então eu vou dizer para vocês aqui, eu uso assim. Esse triângulo é o corpo do meu ganso voador. E aqui são as asinhas, né? Vamos usar assim. E vamos necessitar de ambas cores, porque vamos trabalhar com 2 cores, né? Tanto em corpo claro, em corpo escuro, ok? Então eu vou passar para vocês. Primeiro, a medida para fazer esses flying geese. Esses flying geese são de 2,5 por 4,5. O tecido do corpo, né? Sempre o tecido do corpo, pode ser ou preto ou branco, é um quadro de 5 1/4 e 4 quadros de 2/7/8. E sabemos que fazendo essa sequência nos vai sair 4 flying geese, ok? Então agora eu já vou passar a quantidade que vamos necessitar já para o nosso bloco, ok? Mas eu vou estar passando a técnica do flying geese, tá? Então vamos dizer assim, o flying geese com o corpinho escuro, vamos necessitar 8 quadros. 8 flying geese. 8 quadros não, perdão. 8 flying geese, né? Então já sabemos que um desse sai 4. Então vamos necessitar 2 quadros desse com as asinhas desse que corresponde a esse, que são 2 desse, e 8 desse, vai sair os 8, ok? Então agora, com o corpo claro, vamos necessitar que são 16 flying geese, sim? E vamos cortar 4 para o corpo, que o corpo é em branco, sim? E 16 de 2/7/8 ao oposto, ok? Então são 16 flying geese com o corpinho claro e 8 flying geese com o corpo escuro,
para que dê o contraste e o efeito do nosso bloco. Ok? Então, repassando a medida da técnica do Flying Gears. Nessa técnica, sai 4 Flying Gears. Então, é 5 e um quarto, um quadro de 5 e um quarto. E lembrando que o quadro maior sempre vai ser o corpo do nosso Flying Gears. Ok? Então, é um quadro de 5 e um quarto e 4 quadrinhos de 2, 7 oitavos. E esses quadrinhos de 2, 7 oitavos, vamos traçar eles na diagonal, como vocês estão vendo aí no vídeo. Ok? E agora esses eu já adiantei, porque o mais tardado e o que se demora mais no nosso bloco são os Flying Gears. Os meus Flying Gears já estão todos feitos, para mim depois dar continuidade à sequência ao bloco. Mas eu vou estar passando como fazer o nosso Flying Gears, né? Ok, então vamos dar continuidade aqui. Então, vamos tomar o nosso quadro de 5 e um quarto. Vamos colocar um na diagonal e correspondendo à linha na diagonal. E vou colocar outra aqui. Eu já tenho um vídeo explicando como fazer a técnica desses Flying Gears, né? Então, eu coloco dessa forma. Se eu não tenho a segurança, né? E vamos dizer assim, a minha máquina não tem um espaço, eu vou colocar aqui um auxílio, com um auxílio de alfinete ou agulha, para que esses tecidos não movam. Vou costurar a um quarto desse lado e um quarto desse lado e já volto com vocês. Então aqui, ó, eu já costurei a um quarto de um lado e um quarto de outro lado. Tomo o meu cortador e venho aqui e corto na minha diagonal. Sim? Vou abrir a minha costura, porque eu tenho o costume de trabalhar assim e vejo que o trabalho fica bem melhor assim. Né? Abro a minha costura. E vou levar ao ferro, mas não vou passar, vou palmar, né? Porque como a gente está trabalhando com tecido esgarçado, né? Cortado em diagonal, o tecido a tendência é esgarçar. Então o tecido fica dançando, né? Então eu vou dar uma leve passada e já volto com vocês. Aqui eu já tenho ele levemente passado, né? Então eu vou tomar meus outros 2 quadros de 2, 7 oitavos e vou colocar nessa diagonal. Assim, ó. Vou colocar nessa diagonal e esse nessa diagonal. E vou costurar da mesma forma, a um quarto desse lado e a um quarto do outro lado. Ok? E depois eu corto e os nossos Flying Gears já vão estar prontos. E vamos retirar as imperfeições e a medida vai estar exata, de 2,5 por 4,5, que é o que a gente necessita, né? Então já volto com vocês. Aqui eu já costurei os meus quadrinhos, né? Que eu botei aqui nessa diagonal, né? Para completar o corpinho aqui do meu Flying Gears. Vou cortar na linha que eu tracei aqui bem na diagonal. Vou abrir a minha costura, como eu tenho o costume, né? E vou dar aqui uma leve passada. Sim, ó, já tem um prontinho. Mas aqui, ó, lembrando que sai em 4. Né? Ó, sai 4 e já rendeu o nosso trabalho aí.
Ó, eu dei aqui uma leve passada. Então agora o que eu vou fazer? Eu vou retirar essas imperfeições. Eu aqui, já colocando sobre a régua, eu já vejo que me ficou, ó, de 2,5. Né? Ó, 2,5. Exato. Nem mais, nem menos. Então, só retirou essa imperfeição. Viro. E vou tirar essa imperfeição da esquina. Porque isso, na hora que a gente for costurar, retirando essas imperfeições, vai ajudar a gente muito. E eu vejo aqui, ó, está exato também, ó, 4,5. 4,5. Só estou retirando a imperfeição. E aqui já temos o nosso flying game de 2,5 por 4,5. Pronto. E fica exato, exato. E lembrando que saem 4. Né? E esses depois, como eu não vou usar esses, simplesmente eu estou passando a técnica de como fazer o flying games. Né? Agora, como eu já passei, quantos flying games vamos necessitar? Né? E de tanto com corpinho escuro ou com corpinho claro, eu já passei a quantidade. E também passei a técnica de como fazer os flying games. Ok? Então agora vamos para o nosso segundo bloco, que se chama econômico, que é o bloco do centro. Bem, voltando aqui, agora a nossa sequência de corte para o bloco do centro, que se chama econômico. Bem, mas antes disso, deixa eu passar uma dica aqui. O meu centro do meu bloco vai ser em escuro. Então, os 16 flying games, o corpinho dele é o claro, ok? E os outros 8 flying games, o corpinho é escuro. Ok? Então, se eu comecei com o centro do meu bloco em escuro, os 16 são corpos claros do flying games. Se comecei com o bloco em claro, os 16 é em corpinho escuro. Ok? Então, vamos dar sequência aqui. O centro do meu bloco vai ser em escuro. Então, um quadro de 4,5, 2 quadros de 4/7/8 e um quadro de 5 1/4. Ok? Então, se esse vai ser o centro, esse vai o que vai seguir e esse que vai dar o meu final. Ok? Então, vou botar esse aqui ao lado. Eu já tenho o meu centro, que é de 4,5. E esse de 5 1/4, vamos cortar ele sem mover em X. Ok? Cortei em X e fiquei com 4 triângulos. Vou tomar o meu de 4,5, que é o centro, vou colocar no centro e vou posicionar desta maneira. Ok? Eu já tenho um pedaço do meu bloco feito. Agora, como eu vou costurar isso? Vou dar um leve corte aqui para encontrar o centro. E também nesse de 4,5 vou encontrar e vou costurar do centro para fora, do centro para fora. Primeiro, esses dois lados e depois, para finalizar,
esses dois lados. E depois vamos para as outras peças, que são de 4, 7 oitavo. Ok? Aqui eu já costurei esse lado, né? E me sobra esses aqui. Essas imperfeições eu posso retirar para não me atrapalhar na hora que eu for costurar o outro, né? Então, pego aqui minha régua no cortador, alinho bem aqui no tecido e retiro essa imperfeição. E vou fazer o mesmo esquema. Encontrar o centro aqui com um cortezinho e com um corte aqui e começar a costurar de dentro para fora, de dentro para fora. E já volto com vocês. Aqui eu já tenho o meu bloco finalizado com a parte clara, né? Vou fazer o mesmo, né? Vou retirar essas imperfeições, porque na hora que eu for costurar, isso vai me atrapalhar. Retiro. E fica aqui um quarto exato para entrar o próximo pedaço. As medidas estão exatas. Nesse bloco que eu estou fazendo agora, que se chama econômico, a medida dele finalizada é de 8,5. Okay? Ele fica de 8,5. E se vocês percebem também, estamos trabalhando com puros blocos para principiantes, né? Então acho que não tem tanto mistério. Como eu falei desde o princípio do vídeo, o que vai dar efeito ao nosso bloco finalizado é o bloco econômico e os nossos flying guins, né? Então agora eu boto ele aqui de lado um pouco e vou tomar os meus dois quadros de 4, 7 oitavos, que corresponde a essas laterais que vamos colocar agora. E esses dois quadros de 4, 7 oitavos, vamos simplesmente cortar ele na diagonal. Já tenho esse cortado, vou cortar o próximo. E vou tomar o meu bloco. E vou posicionar da mesma forma que eu posicionei esse branco. E a sequência é a mesma, né? Vou colocar um aqui, o outro aqui, o outro aqui e o outro aqui. A sequência da costura é a mesma, então eu não vou passar novamente a sequência. Eu já volto com o nosso bloco finalizado, ok? Bem, eu já tenho o meu bloco econômico finalizado, né? Ele fica de 8,5. E agora eu vou passar para os meus blocos esses da laterais, que é o bloco 3, ok? Vou passar agora a sequência de corte e depois vou dar outra dica para que não faça confusão em cores e fundos, ok? Bem, agora vamos para o nosso terceiro bloco, que são os blocos das esquinas, né? Então, como eu tinha falado, eu vou passar aqui uma dica para vocês, para que vocês não façam confusão. Se o centro do nosso bloco, do econômico, for em escuro, os quadros de 4,5, que vamos necessitar agora, também vão ser em escuro, não em claro, ok? Então, vamos aqui para a nossa sequência de corte do nosso terceiro bloco. São 4 quadros de 4,5, 4 retângulos de 2,5 por 4,5, 4 retângulos de 6,5 por 2,5. Agora, como a gente vai montar esse bloco? Primeiro, eu vou costurar o meu retângulo de 2,5 por 4,5
E depois eu venho com o meu retângulo de 2,5 por 6,5 e o meu bloco vai estar finalizado. Vou fazer essa sequência por 4 vezes, que já são os blocos das esquinas que vai dar a finalização do nosso bloco, ok? Eu já volto com ele já fechado, porque eu penso que não tem tanto mistério como fechar esse com esse e depois esse com esse. Vamos fazer 4 vezes, ok? Aqui eu já tenho os meus 4 blocos da esquina já finalizado. Tá? O terceiro bloco já está finalizado. O segundo. E o primeiro, que são os flying gains. Que são 16 com o corpo claro e 8 com o corpo escuro. E seguindo as dicas do princípio, não tem como se perder de cores, ok? Então agora vamos começar a montagem do nosso bloco. Vamos começar com os flying gains, que tem bastante quantidade, 16. Eu vou colocar esse aqui ao lado, esse bloco ao lado e esse também. O que vamos fazer? Vamos botar os nossos flying-gains todos assim. 2 com 2, mas com as setinhas seguindo a seta, não com setas desencontrando assim. E vamos costurar assim, 2 com 2, pares, né? E costuro. E vou fazer em todos esses aqui, ok? E daqui a pouco eu volto com vocês novamente. Aqui eu já tenho meus pares de flying já costurados, né? Agora eu vou separar 4 e 4. E agora eu vou costurar dessa forma. Ponta de flecha com ponta de flecha, ok? Que vai se tornar 4 faixas, ok? Então eu já volto com vocês com o meu flying já costurado com as flechinhas encontradas. Aqui eu já tenho meus flying já costurados, né? Pontinhas de flechas com pontinhas de flechas, ou seta, como vocês quiserem. E agora vamos botar esse ao lado. E vamos tomar esse, que são os 8. E vamos costurar dessa seguinte forma. De 2 em 2. Só que agora já não vai ser assim. Vai ser assim. Costurar esse com esse. Ok? E vamos fazer também nos outros, né? Esse com esse. Esse com esse. E esse com esse. Ok? E daqui a pouco eu volto com vocês, dando continuidade ao bloco. Aqui eu já tenho meus flying já unidos, né? Então agora vamos à montagem do nosso bloco do flying Agora vamos tomar esse e vamos costurar da seguinte forma, e nessa posição que eu estou colocando. Vamos tomar esse, botar esse junto com esse, encontrar a nossa costura, né? E aí com o auxílio da agulha ou alfinete, vamos costurar de fora para dentro, de fora para dentro, porque como nossos tecidos estão cortados em diagonal, a tendência é ficar esgarçado, e para que tudo fique certinho, então fixamos aqui e costuramos de fora para dentro, de fora para dentro, ok? E vamos finalizar o nosso bloco de flying gains, para depois dar a finalização no nosso bloco. Bem, aqui eu já tenho o meu bloco
dos flyings já finalizado. E agora vamos para a montagem do nosso bloco. Eu tomo o meu econômico, ponho ao centro e coloco um flying desse lado, outro desse lado, sempre com esse zigue-zague, a parte clara para fora, ok? Outro desse lado, mas espera que daqui a pouco eu movo aqui para vocês verem melhor aí. Creio que aqui já dá para ver, né? Sim, desse lado, outro desse lado, um desse lado, outro desse lado. Vou tomar meus blocos de esquina. Né? Vou colocar um desse lado, um desse lado, outro desse lado, outro desse lado. Viu? E o nosso bloco praticamente já está quase finalizado. Tá? Então aqui, ó, foram feitos com 3 tipos de bloco, o nosso bloco. A finalização fica em 20,5, é um bloco grande, né? Mas dá um efeito muito bonito. E daqui a pouco eu vou fechar e vou dar uma sugerência para vocês, porque o bloco está grande, podemos transformar ele em outra coisa. Bem, então a nossa sequência, para quem acompanha meus vídeos, já sabe, né? A sequência para fechar, esse com esse, esse com esse, depois esse com esse, esse com esse, esse com esse, esse com esse. Detalhe, as minhas costuras estão todas trabalhadas em aberta. E depois botamos costura com o auxílio de alfinete ou agulha, para que as costuras batam de acordo, né? E o nosso bloco vai estar finalizado. E daqui a pouco eu volto com vocês com o bloco finalizado, ok? Bem, amigos, aqui já temos o nosso bloco finalizado. Como eu já tinha falado para vocês, é um bloco grande, né? Que trabalhamos com 3 blocos. Ele fica de 20,5 em polegadas, né? E eu tinha falado aí para vocês que como ele é grande, a gente pode fazer colcha ou um almofadão, né? Porque fica um bloco muito bonito, né? E agora eu vou dar também uma sugestão para vocês. Caso vocês queiram fazer isso para que se torne um centro de mesa, né? Como é grande, dá para botar aí numa mesinha aí da nossa casa aí, porque para aproveitar o nosso bloco. No caso, eu não vou dar continuidade ao projeto, que simplesmente eu queria mostrar para vocês como se faz o bloco, né? E trabalhar com 3 blocos, né? Que está ótimo para principiante, né? Que os blocos que tem aqui são puros blocos para principiante. E eu vou fazer um pequeno centro de mesa. E agora eu vou dar continuidade para o centro de mesa. Agora, na minha cor clara que eu for trabalhar, eu vou cortar 2 quadros de 6, 7 oitavos e vou cortar na minha diagonal. Ok? Bem, eu cortei um quadro de 6, 7 oitavos. Perdão, cortei 2 quadros, né? De 6, 7 oitavos. E agora, vou dar um cortezinho aqui no centro. Dou um leve cortezinho. Tomo o meu bloco. E onde está a costura, aqui no centro, eu vou colocar o meu triângulo aqui. E vou costurar um triângulo aqui,
sempre, sabemos que como trabalhando com tecido cortado na diagonal, é de dentro para fora e de dentro para fora. Vou colocar outra aqui, outra aqui e outra aqui. E vai estar já finalizado o nosso centro, ok? E já volto com vocês já com o centro já finalizado. E aqui, amigos, depois que colocamos os nossos triângulos, né, que foram quadros de 6, 7 oitavos, cortado na diagonal, botamos aqui, costura com um piquezinho, e colocamos os nossos triângulos, se torna esse centro de mesa, né, que luz muito bonito. E para quem não vai dar continuidade ao projeto, eu aconselho fazer esse centro de mesa, que fica muito bonito, ok? Eu espero que vocês tenham gostado, né, da videoaula. Trabalhamos com 3 blocos, né? É um pouquinho, vamos dizer assim, não que dificulte a gente fazer, né? Mas é um pouquinho trabalhoso, mas o resultado final se vê muito bonito. Eu espero que vocês tenham gostado e a gente se vê aí no próximo vídeo. Um abraço a todos aí, tá?